Aqui em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 15, mas é nos dois últimos versículos, no 19 e no 20, que a gente vai se ater. Isso é importante para nós, para todos nós. Ele diz aqui: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o mesmo que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós? Interessante isso aqui para que a gente medite. Ele diz: não sabeis que o nosso corpo é o templo, o artigo definido. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Quando nós fomos salvos, resgatados pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Mas veja o que acontece. Veio habitar em nós o Espírito de Deus, ele habita em nós proveniente de Deus, é o que está dizendo. E então ele finaliza o versículo 19 dizendo: e que não sois de vós mesmos. Quando nós estávamos perdidos, éramos de nós mesmos, fazíamos o que queríamos e estávamos sob a regência do pecado e da agonia. Sofríamos como até hoje aquele que é pecador sofre. Ele não tem domínio sobre ele mesmo, porque o que dá na cabeça, como quem diz, como forme o vento, ele é levado. Mas ele está dizendo aqui que nós fomos resgatados dessa condição. Nós estávamos perdidos, o Senhor nos resgatou. O Senhor pagou um preço por nós e veio habitar dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. E ele habita em nós proveniente de Deus. E que nós não somos mais de nós mesmos. Ele diz que não sois de vós mesmos. Se nós entregamos nossa vida ao Senhor, se Ele nos resgatou, se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, nós não somos mais de nós mesmos. Sim, vamos usar essa palavra dono, porque ela vai precisar mais dentro do nosso coração de quem realmente nós somos. Se somos salvos, fomos resgatados por Ele. Ele veio habitar em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Mas por que não somos de nós mesmos? E ele aqui diz no 20, porque fostes comprados. Fostes comprados por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus. Um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. A hora que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço do pecado do homem, resgatando o homem do domínio do diabo. Um alto preço, a própria vida de Jesus por todos nós, derramando o seu sangue em dores. Ele derramou para nos comprar por este alto preço, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
não só no corpo, mas no espírito. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso que dissemos antes, é bom a gente entender, Deus é o nosso dono. Nós não somos donos de nós mesmos, e isso é para o nosso próprio bem, entender isso. Porque Deus, como nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele nos guarda e nos ensina pelo caminho para o qual Ele nos destinou para chegarmos a Ele naquele dia, para sermos recolhidos por Jesus Cristo e seus anjos na sua vinda e no seu reino. Então temos que viver pela palavra, viver pela palavra. Qualquer coisa fora disso é rebelião, e aí esses não estarão naquele dia recebendo o convite do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Precisamos entender, precisamos compreender isso com amor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo, que habita em nós. Ele veio habitar em nós proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, porque nós fomos comprados por um bom preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Então, o que é o nosso papel? Glorificai a Deus. Vamos glorificar a Deus. Como nós glorificamos ao Senhor? Abrindo a boca e dizendo glória a Deus é muito mais do que isso. Podemos dizer glória a Deus abrindo a boca, mas isso tem que vir do coração, com esse entendimento, glorificando a Deus com os nossos pensamentos, glorificando a Deus com as nossas atitudes, glorificando a Deus quando dizemos não, quando dizemos sim, glorificando a Deus nos nossos pensamentos, na nossa fala, na nossa linguagem, glorificando a Deus em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, porque Ele diz, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.